3, 2, 1, voltando. Sim, deputado, com relação à sessão do impeachment, o senhor estava falando que houve... Só encontro um paralelo em relação ao que aconteceu na Câmara dos Deputados nessa noite trágica, que foi o dia 1º de abril de 64, quando o então presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, declarou a vacância da presidência da República, estando ainda o presidente João no território nacional. O senador Auro de Moura Andrade ali mostrou ser um traidor, né? Aliás, ouve-se na gravação, né, os gritos do então deputado Tancredo Neves, chamam de canalha. Né? Então, o que aconteceu na Câmara foi a sucessão de canalhas, né, de golpistas da pior qualidade moral, intelectual, né, política, ideológica, né, se sucedendo à tribuna falando em nome, né, de Deus, da família, da propriedade, da cunhada, do cunhado, do periquito, do cachorro, né, mostrando ao mundo um nível rasteiro, né, e enlameado em que se encontra a maioria da Câmara dos Deputados hoje. Né. Então aquela foi uma noite lamentável. Eu senti vergonha mesmo, porque você está me chamando de deputado assim como os outros também são chamados de deputados. Então parece que estamos no mesmo nível, mas não estamos não. Eu e os outros colegas que votamos, né, contra esse golpe e que ao longo desse tempo temos resistido naquela casa, não podemos estar no mesmo nível moral, intelectual, político, ideológico e ético, né, dessa turba, né, dessa massa humana da pior qualidade que hoje ocupa, hegemoniza a Câmara dos Deputados, presidida, né, pelo chefe da corrupção no Brasil, deputado Eduardo Cunha. Falando em Eduardo Cunha, deputado, como o senhor vê que fazem mais de 180 dias que foi pedido o afastamento dele e até hoje o Supremo Tribunal Federal não julgou, o processo está parado. Como é que o senhor vê isso aí, como jurista? Lamento, né? Por tudo que nós sabemos, já há elementos mais do que suficientes na investigação, no processo, né, já saiu da investigação, já virou processo, o Eduardo Cunha é réu nessa ação penal e o Supremo Tribunal Federal não pauta o julgamento. Né. Já há elementos probatórios mais do que robustos, né, para que o deputado Eduardo Cunha seja julgado, condenado e preso, né, e destituído das suas funções parlamentares. Mas o Supremo Tribunal Federal, aliás, tem se comportado, do meu ponto de vista, abaixo das expectativas que esse momento brasileiro exige. Eu acho que o Supremo vai ser cobrado na história pela sua omissão, né, nessa crise brasileira. A posição de Pôncio Pilatos, ela ao longo do tempo, ela sempre foi sinônimo de algo ruim, né, da omissão deslavada, da omissão dolosa, né, de que se dane o mundo, mas eu não vou, ainda que estejam acontecendo injustiças, eu não vou me meter. E é isso que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, está fazendo, né, nesse momento tão grave da vida brasileira. Deputado, em que momento o senhor acha que o vice-presidente Michel Temer traiu a presidente Dilma? Olha, parece que o vice-presidente Michel Temer é um mau caráter quanto mais, né? E já trai desde há muito, desde que parece, né, já quando operava a articulação política do governo, juntamente com seu comparsa Eliseu Padilha, né, a traição já comia solto. Então muitas vezes, hoje eu estou sabendo, né, os próprios membros do governo já comentaram comigo, com outros colegas, muitas vezes havia uma nomeação a ser feita, acertava-se a nomeação, depois o Eliseu Padilha ou Michel Temer diziam, olha, a presidenta vetou a sua nomeação, o senhor não pode, ela não quer ela não aceita a sua indicação. E isso foi gerando um ressentimento que nós vimos ali, além da homenagem a familiares e a cachorros e a animais, né,
naquela votação da Câmara foi o grau de ressentimento com que diversos parlamentares subiam à tribuna para, ao invés de falar de crime de responsabilidade, não poderiam falar mesmo, porque não há, se referiam ao governo e à presidenta Dilma. Né? Então, ontem, dia 21 de abril, homenageou-se Tiradentes, mas execrou-se Silvério dos Reis. O Silvério dos Reis dos tempos atuais chama-se Michel Temer, traidor. Deputado, a bancada governista acredita que vai reverter o processo de impeachment da presidente Dilma no Senado Federal ou no STF? Qual é a expectativa? Olha, nós temos que, nós formalmente, né, vivemos sob um Estado democrático de direito, que nesse momento está sob ameaça, né, exatamente por conta desse golpe que está em marcha. Então nós temos que ainda mostrar crença, mostrar esperança de que a legalidade vai prevalecer. Então nós vamos lutar até o fim. No Senado, se for preciso, iremos ao Supremo. Né? Embora, repito, o Supremo Tribunal Federal não venha dando mostras de querer agir como Corte Suprema. Aliás, soube até que a Suprema Corte Americana, alguns juízes da Suprema Corte Americana teriam ficado estarrecidos com o comportamento dos seus colegas aqui do Brasil. Né? Os juízes disseram que se fosse nos Estados Unidos, a Suprema, se estivesse acontecendo aqui, estivesse acontecendo lá, com certeza a Suprema Corte norte-americana já teria intervindo no processo para repor o império da Constituição e da lei, né, no processo político. Então nós acreditamos, vamos lutar até o fim. Né? Mas quem vai decidir essa parada é o povo brasileiro, são as ruas. Tem que ficar claro a esse contubérnio, né, essa gangue, né, chefiada por Michel Temer e Eduardo Cunha, que se o golpe for perpetrado, eles não terão condições de governar o Brasil. Qual a mensagem de otimismo que o senhor deixa para o presidente Lula e para a presidente Dilma nesse momento? Eles, tanto o presidente Lula, em todo o massacre midiático que sofreu ao longo desses anos, sobretudo ao longo dos últimos meses, continua sendo considerado pela grande maioria da população brasileira como o maior presidente da história do Brasil. Né? O que demonstra que o seu legado é um legado que vai ser difícil de destruir, porque é isso que estão tentando. E a presidenta Dilma é uma mulher reconhecidamente honesta. Pode-se fazer crítica ao seu governo, eu mesmo tenho críticas à condução da política econômica, muitas vezes a atuação do governo na condução dessa crise, mas ninguém pode assacar contra a honestidade da presidenta Dilma. E o que está acontecendo aqui no Brasil, como bem disse, né, um jornalista do New York Times, uma mulher honesta sendo julgada por uma quadrilha de bandidos, né, que é o que aconteceu na Câmara dos Deputados. E eles têm que ter claro, e eu acho que tem isso claro, eles são dois personagens importantes na história do Brasil, sobretudo o presidente Lula. O presidente Lula mudou, do ponto de vista dos pobres, do ponto de vista das parcelas mais desfavorecidas da população, daqueles eternamente excluídos, de que pode-se governar e deve-se governar para eles. Né? Foi o que o presidente Lula fez, foi o que a presidenta Dilma vinha fazendo no curso, né, sobretudo do seu primeiro mandato. Então, o legado desses governos é um legado que, para ser destruído, os golpistas terão que agir com muita ousadia, acima da lei, acima da Constituição, e arriscando mergulhar o país numa crise de proporções que beirarão a violência, que beirarão a repressão, né, mais uma vez aqui nesse país. E por isso eu acho que Lula e Dilma ainda têm muito para contribuir aqui com o nosso país, e acho que, no final das contas, eles e nós seremos vitoriosos. Então o senhor acha que a presidenta Dilma vai conseguir reverter esse processo de impeachment? Tem que conseguir, pelo bem do país, nós temos que conseguir. Se isso não acontecer, o país vai mergulhar numa crise de proporções talvez irreversíveis. Né?
nós estaremos, mais uma vez, estabelecendo a violência no cenário político, né? Porque muitas vezes a luta pela conquista de direitos é uma luta que se dá no marco da legalidade, leva gerações para que se obtenham vitórias, né? Agora, perder direitos, ninguém perde de braços cruzados. Então, o povo brasileiro, os trabalhadores, os estudantes, os operários e camponeses não vão assistir de braços cruzados a retirada dos seus direitos, a usurpação dos seus direitos, né? Então, se esse golpe acontecer, dias sombrios esperam o Brasil. Tá, e para a gente finalizar, deputado, o que o senhor diz para os militantes, as pessoas que estão na rua, as pessoas que estavam ontem na Paulista, por livre e espontânea vontade, manifestando o seu apoio contra o golpe, a favor da presidente Dilma? Qual as suas palavras para essas pessoas? Não saiam das ruas, continuem lutando pela democracia e pela legalidade e por um Brasil mais justo, mais igualitário e de defesa do legado dos nossos governos populares.